Olá pessoal, continuando então nossa sequência de aulas de revisão de programação, para a gente poder partir para as estruturas de dados. Bom, nós já vimos nessa revisão os conceitos básicos de programação, já vimos as estruturas de controle, o if, o if-else, switch case, já vimos estruturas de iteração, na estrutura de repetição, for, while, do while, vimos ponteiros na última aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre construção de funções, que são uma das ferramentas utilizadas para organizar nosso código, promover reuso de código, promover facilidade e eficiência na hora de realizar manutenção nos códigos, tá bom? Então, vamos lá. Antes de continuar, já clica no curtir, já compartilha esse vídeo, já marca aí a galera que você conhece, que sabe que tem dificuldade na programação. Se tiver alguma dúvida, já manda nos comentários para a gente poder brincar, tá bom? Funções nada mais são do que segmentos de um programa que executa uma tarefa específica. Por regra, a gente sempre tenta fazer funções curtas, simples e o mais genérica possível para que você possa reutilizá-la e alterá-la ou chamá-la nas mais variadas ocasiões. Mas não tem problema nenhum se você organizar um bloco de código um pouco maior e que realize algo muito específico e colocar isso dentro de uma função. Isso vai depender muito do que você está fazendo, do que você precisa fazer. Mas lembre-se sempre, funções são formas de organizar seu código aí e favorecer principalmente a hora da manutenção, certo? Lá no comecinho, quando a gente foi fazer nossa primeira aula de revisão de conceitos básicos de programação, a gente viu esse código aqui, que é um códigozinho que imprime essa tela no prompt de comando, né? Vai imprimir uma linha com 20 asteriscos, imprimir esse texto na tela, 20 asteriscos, os números de 1 a 5 em cada linha, 20 asteriscos. Por que a gente está usando esse código de exemplo? Observe o seguinte, para imprimir essa linha de asteriscos, foi usado um for para imprimir 20 asteriscos na tela, depois uma quebra de linha. Ah, professor, mas eu não poderia ter colocado um printf e dentro do parênteses 20 asteriscos? Poderia, mas a gente está usando aqui como exemplo um bloco de instruções que se repete no código. Para fazer essa outra linha de asteriscos, uma estrutura exatamente igual à primeira. Para fazer a terceira linha de asteriscos, uma estrutura exatamente igual à primeira aqui, certo? É pouco eficiente um caso como esse, porque antes da gente ver o exemplo com a função, vamos ver isso rodando. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou digitar esse código todo. Eu já estou com ele salvo aqui, então vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Esse é o código, todo mundo consegue ler aí? Sim. Vamos colocar para rodar? Não, deixa eu salvar esse cara aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Funções, cpp. Beleza. Vamos tirar essa linhazinha de color aqui, que já não chamou. Esse aqui é inclusive aquele código que a gente fez algumas correções, lembra? Precisa do int. Aqui tá faltando... O que tá faltando? Tá faltando um ponto e vírgula em algum lugar, não tá não? Acho que não. Vamos ver. Rodou. Olha aqui a saída. Asterisco, texto, asterisco, texto, asterisco. Então, ó, apresentação do cabeçalho. Vamos separar aqui o que a gente está fazendo. Beleza. Essa apresentação do cabeçalho vai ser a apresentação das linhas. Ó, imprime linhas de asterisco. Imprime linha de asterisco. Imprime linha de asterisco, imprime linha de asterisco. Beleza. Todo mundo enxerga
que esse código não é dos mais eficientes do mundo, certo? Aliás, não é uma questão de eficiência, é uma questão de organização, não é eficiência. Eu tenho um bloco de comandos aqui, eu tenho o mesmo bloco de comandos aqui, e eu tenho o mesmo bloco de comandos aqui. Imagine que por acaso agora você deseje que não mais seja impresso asterisco, ou que não seja mais 20 asterisco, que seja x asterisco. Ou seja, todos os trechos onde tinha essas instruções, você vai precisar alterar. Para a gente fazer isso, nós vamos precisar, para a gente fazer isso da maneira mais eficiente, a gente vai construir funções, certo? Vamos mostrar, vamos ver no slide como é que vai ficar. Nosso código vai ficar assim. Nossa, qual que foi a mudança? A mudança na saída, o resultado final é nenhuma, não tem alteração. A gente não quer alterar o resultado, a gente quer alterar a organização do código. A gente vai criar uma função chamada apresenta linha, apresenta asterisco, tanto faz. Apresenta linha, fica legal. Aquela instrução que se repete no código, a gente vai colocar aqui dentro. E aqui no código principal, o que a gente vai fazer? Chamar a nossa função apresente linha, certo? Muito bem, então antes vamos fazer isso lá para a gente ver o que aconteceu. Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Funções, vamos vir aqui. Para a gente criar funções, a gente vai precisar pensar em 3 momentos. Primeira coisa, vamos dar um espacinho aqui também. Declaração da função. Uma função tem um tipo, lembra da função main? Por padrão tem um tipo int, inteiro, né? A nossa função apresenta linha não tem um tipo porque ela não vai devolver nenhum valor. Quando uma função não tem um tipo, a gente vai dizer que ela é do tipo void. Função apresente linha, igual está no exercício. Aqui, entre parênteses, a gente passa os parâmetros que essa função exige. Essa função, nesse momento, não exige nenhum parâmetro, certo? Agora, aqui dentro, o que nós vamos fazer? Vamos pegar exatamente o bloco de linhas onde estava a impressão das linhas na tela e vamos colocar aqui dentro. Ctrl Shift F faz a indentação para nós. For i igual a 1 e menor que 20, beleza. Essa variável de controle do laço for tem que ser declarada dentro do laço. E int e pronto. Beleza? Fizemos tudo aqui. Agora, declaração da função. Sempre que nós construirmos uma função abaixo da função main, tá vendo aqui, ó? O main começa na linha 5. Nossa função tá lá na linha 33. Sempre que uma função for declarada depois do main, você precisa colocar o protótipo da função antes do main. Por quê? Porque o compilador, na hora de executar, ele lê o main primeiro. Quando você for fazer a chamada da função, o compilador precisa conhecê-la. O protótipo é uma forma de apresentar a função para o compilador. O que é o protótipo da função? O tipo da função, o nome dela, a lista de parâmetros. É exatamente a primeira linha da declaração da função. Tá legal? Declarei a minha função, agora eu posso chamar essa função aonde eu quiser. Agora observa isso. Imprime linha de asterisco. Eu vou comentar todo esse trecho aqui. Com barra asterisco, asterisco, barra, pessoal, a gente faz comentário. A gente comenta um bloco de texto, né? Então, ó, apresente linha. Apresente linha. Imprime linha de asterisco. Vou colocar aqui também. Imprime linha de asterisco, vou colocar aqui também. Ctrl Shift F para garantir que está identado, está identado. A saída é exatamente a mesma. Fala, professor, mas se aí a saída é exatamente a mesma, para que eu vou precisar então colocar
uma função. Porque imagina que agora eu queira imprimir 20 sinais de igual. Olha aqui, ó, 20 sinais de igual. Aliás, igual, asterisco, igual. Alterei uma linha do meu código, mudou tudo. Não, eu quero mostrar agora só o sinal de igual. Já mudou. Não, eu quero imprimir a letra W. Aliás, 20 letras W. Então tem que colocar 1 para ser impresso 20 vezes. Certo? Acabamos de organizar o nosso código. E a gente vai ver nos slides ali agora, rapidinho, que quando a gente for trabalhar com funções, a gente vai precisar da declaração da função, é o corpo dela, o protótipo da função, que é a apresentação da função para o compilador, protótipo da função, e a chamada da função. O que é a chamada da função? Tá vendo o nome dela? Aonde eu quero que ela seja executada, eu coloco o nome dela e passo os argumentos que ela exigir. É simplesmente isso. Fácil, fácil, fácil. Não tem dificuldade. É lógico que tem muita coisa que a gente pode brincar aqui na hora de trabalhar com funções. Mas as brincadeiras mais divertidas eu estou guardando para o momento das nossas aulas de estruturas de dados, que vai ser muito legal. Muito bem, então, sintaxe de uma função. Tipo da função é o valor que ela vai devolver. Se ela não devolver nada, tipo void. Se devolver um valor inteiro, tipo int. Devolver um valor do tipo ponto flutuante, float, e aí o céu é o limite, né? Nome da função, nome arbitrário, você que escolhe. Lista de parâmetros é o que ela precisa para executar. Naquele caso, a nossa função imprime linha não pediu nenhum argumento. Mas se a gente quiser passar um argumento para aquela função, será que tem jeito? Tem. Imagina que a gente quer que cada uma dessas funções imprima números diferentes de linha, de asteriscos. Eu quero que esse aqui imprima 25, esse aqui imprima 30 e essa aqui imprima 10. Legal. Observe o seguinte, um argumento é um valor ou conjunto de valores que você vai passar para a função fazer alguma coisa. Se eu passei, o que é o 10, o 30 e o 25? É um valor absoluto, um número de asteriscos que eu quero que seja impresso na tela. Um valor absoluto, um número inteiro, é um número inteiro. Então, o que eu preciso ter aqui na minha lista de argumentos? Uma variável do tipo inteiro, chamada de quantidade, por exemplo, certo? Agora, esse valor que eu passei como argumento vai chegar aqui na minha função e vai ser armazenado na minha função quantidade. Observa, o tipo do dado que eu passei no argumento é o tipo que eu vou colocar na variável na minha lista de parâmetros. Agora, essa variável quantidade vai ser a minha variável de controle. Eu não vou mais controlar pelo i, eu vou controlar pelo quantidade. Porque agora eu vou imprimir quantos asteriscos eu quiser em função do número de... Vou colocar x aqui, na verdade. Vai ficar legal. Ah, outra coisa importante, no protótipo da função eu tenho que corrigir agora, que ela precisa de um inteiro. Aqui no protótipo eu posso colocar assim, tipo de dado e o nome da variável que eu usei lá, ou posso deixar apenas assim. O compilador só precisa saber que essa função precisa receber um inteiro, certo? E o que faltou aqui? Ah, faltou atualizar aqui também, né? Int quantidade. Tava testando vocês, ninguém falou nada, brincadeira. Nossa, eu me confundi aqui, olha que legal, olha que legal. E isso é muito bom porque acontece. Eu preciso do meu int i, certo? O i vai de 1
enquanto I for menor que quantidade. E aqui quem que eu vou incrementar? O I. Olha só a viagem que eu cometi. Não tem problema nenhum. A gente identificou o erro, corrigiu na hora. E agora? Eu tenho quantos aqui? 30. Eu tenho 25. Vamos colocar aqui, ó. 5, 30, 10 e 15 aqui. Beleza. 5, 30, 15. Então isso é o que a gente chama de passagem de parâmetros. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Tipo da função, valor que ela devolve, nome da função é arbitrário, lista de parâmetros são os valores que a função precisa para executar. A gente precisa lembrar sempre, declarar a função, chamar a função, dependendo do caso, colocar o protótipo da função. Como eu já comentei, existem estratégias de programação que colocam os protótipos da função, os cabeçalhos da função, num arquivo separado, num arquivo .h, que é o arquivo de cabeçalho. A gente vai fazer um exemplo desse em outro momento, mas hoje não, tá? Então, o que a gente tem naquele exemplo lá? Protótipo da função é o que vai lá em cima, logo após a chamada das bibliotecas. A gente está apresentando a função para o compilador. A gente tem a declaração da função, que é o corpo dela, certo? E a gente tem a chamada da função, que é onde eu quero que a função seja executada, certo? Aninhamento de funções é possível? Sim. O que é aninhamento de funções? Uma função ser chamada dentro de outra função. Lembra do seguinte, eu posso chamar uma função dentro da outra, mas eu não posso declarar uma função dentro da outra. Declarar uma função é construir o corpo dela. Eu não posso construir uma função dentro de outra. Eu posso chamar uma função dentro da outra. O que eu quero que vocês lembrem sempre? Quando a gente estiver fazendo a leitura de um código, a gente vai vir, imagina esse exemplo aqui. Declarou a variável I, beleza? Está vindo a execução. Quando ele encontra a chamada da função, o que ele faz? Ele vai executar esse bloco de código correspondente à função. Terminou de executar, ele vai voltar e continuar a execução do código normal. Encontrou a chamada da função, ele vai para onde? Pula para lá, executa esse trecho de código, encerrou, volta para cá, continua a execução normal. Encontrou outra chamada da função, vai para lá de novo, executa esse trecho de código, terminou a função, volta para onde ele parou e continua. É simples assim, tá bom? Então, o que é importante a gente lembrar? A variável i, nesse exemplo aqui, a gente chama de variável local à função. Toda variável que eu declaro dentro de uma função é uma variável local para aquela função. Ela só existe dentro da função. Quando a função encerrar, aquela variável é liberada, certo? Não vai ser incrementada. Ah, mas se eu precisar que essa variável fique guardada e não sei o que, a gente vai poder usar para passagem de parâmetro por referência, manipulação de ponteiros e tudo mais, e aí bola para frente. Quando que uma função encerra? Quando o fim do código é atingido, quando ela acha ali o fecha-chave, ou quando ela encontra a palavra reservada return. Return quer dizer que ela vai devolver o valor que está logo em seguida, certo? E aí, por exemplo, quando eu tenho uma função do tipo inteiro, eu vou ter que ter um return para devolver um valor inteiro, certo? E aí vai. O que a gente precisa lembrar? Observe o seguinte, calcule o produto. Eu preciso de dois valores inteiros aqui para fazer uma multiplicação. Numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas numa divisão, sim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente vai ver um exemplo agora. Vamos ver um exemplinho aqui. Vamos ver um exemplinho aqui agora. Muito bem. Beleza, o que esse código está fazendo para nós aqui? Já coloquei ele aqui para a gente ganhar tempo. Int, beleza, Ctrl Shift F vai identar para nós. Deixa eu ver aqui.
Ó, operando 1, 5. Operando 2, 9. Produto 45. Para continuar, digite 1. Para parar, digite 0. Vamos digitar 1. Operando 1, 2. Operando 2, 4. Operando produto 8. Para parar, digite 0. Parou. Muito bem. Olha lá, lembra do que a gente falou sobre o do while? Uma estrutura de repetição para a gente ficar nessa brincadeira quantas vezes a gente quiser. O que essa função está fazendo? O int main pede aqui para o usuário, dentro do laço de repetição, digitar os valores, como a gente viu, guarda os valores digitados em variáveis distintas, chama uma função calcProduto, que está logo aqui embaixo, e passa os dois argumentos, os dois valores como argumento para essa função. O que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte: se eu estou chamando aqui, ó, operador 1 é o primeiro valor que o usuário digitou. Esse valor vai ser guardado na variável valor 1. Então, se eu estou brincando aqui com um produto, legal. Mas se eu estou brincando aqui com uma divisão, por exemplo, imagina que nós queremos fazer uma divisão. Agora, vamos colocar a nossa função de um jeito diferente. Essa função vai ser float, produto, float, vamos deixar o int mesmo, só para ser mais rápido, senão a gente vai perder tempo. Vamos colocar aqui uma função para fazer divisão de inteiros. Beleza, int calcula produto, calcula divisão. Beleza, calcula divisão, a gente vai precisar das mesmas coisas aqui. A gente vai precisar de um valor, o segundo valor, e vamos devolver a divisão do valor 1 pelo valor 2. Imagina que agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui printf /n divisão %d, porque nós vamos mostrar um inteiro. Vou colocar aqui um /n de novo. Agora a gente vai chamar a função calcula divisão. Calcula divisão. Vamos passar como argumento operador 1 e operador 2. Beleza, o que faltou fazer? Colocar o protótipo da função lá em cima, ó. Na lista de protótipo não precisa do nome da variável, é só o tipo do argumento que ela recebe. Ok, então vamos lá. Operador 1, 8. Operador 2, 2. Produto 16, divisão 4. Legal. Operando produto 0, divisão, deu um erro em tempo de execução. Qual que é o erro em tempo de execução que aconteceu aqui? Eu tentei dividir 9 por 0. Existe divisão por 0? Não existe, né? Divisão por 0 é indefinido, não tem como fazer essa operação. Nesse momento, quando ele tenta fazer, passei aqui, ó, operador 1, 9, operador 2, 0. Chegou aqui, 9, 0. Quando ele tentou dividir 9 por 0, deu um erro em tempo de execução. E aí o processo retornou menos... Isso aqui é um código de erro, certo? Quando dá tudo certo, o código de encerramento é o quê? 0. Vamos colocar agora diferente. 0 e 9. Produto 0 vezes 9, 9. 0 dividido por 9, 0.
Eu posso dividir 0 por qualquer coisa que vai dar 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Eu não posso dividir alguma coisa por 0. Para continuar, digite 0. Observe. Pressione qualquer tecla. Processo retornou 0. Sempre que retorna 0, encerramento correto. Certo? Muito bem. Então o que eu tenho que fazer? Tomar muito cuidado e lembrar que a lista de argumentos quando você declara a função é muito importante. Certo? Imagina que por acaso você fez assim, ó, passou o operador 1, passou o operador 2, mas aqui, valor 1, valor 2, você trocou aqui dentro. Agora, mesmo que eu digite 9, 0 e 9, vai dar erro de novo. Por quê? Porque eu fiz uma inversão na hora dentro da minha função. Deu problema para mim, certo? Tomem muito cuidado com isso. Passagem de parâmetro. Passagem de parâmetro é o que a gente acabou de fazer. Passar valores para que a função realize operações. Do jeito que a gente fez aqui, ó, é o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor. Eu digitei o valor 9, guardei aqui. Digitei o valor 0, guardei aqui. Então, quando eu chamo essa função e passo operador 1 e operador 2, o que está vindo para cá? É uma cópia do valor de operador 1 e em valor 2 vem uma cópia do valor de operador 2. Então aqui estava guardando 9, aqui estava guardando 0. O que veio para cá? 9 e 0. Só que a minha variável original continua lá inalterada. O que eu estou manipulando dentro da função são variáveis com valores iguais aos valores que eu tinha fora da função. Passagem por referência é quando a gente vai passar o endereço da variável e não o conteúdo dela. Mas por que eu vou querer passar o endereço da variável? Porque pode ser que eu deseje alterar a variável original dentro da função. E eu só consigo fazer isso se eu estiver usando passagem de parâmetro por referência, tá bom? Eu acho muito legal isso aqui. Passagem de parâmetro por valor. Imagina que a xícara é sua variável, certo? Na passagem de parâmetro por valor, o que vai para a função é uma cópia dela. O que você faz com a cópia não afeta a sua variável original. Porém, quando a gente trabalha com passagem de parâmetro por referência, o que vai para a função é praticamente a sua variável original. Então, tudo que você fizer com a variável dentro da função, aliás, a variável não, com o ponteiro, né? Se eu passo o endereço de memória, eu preciso de um ponteiro para armazenar e operar e acessar essa informação. Tudo que eu fizer com aquele endereço de memória, através de um ponteiro, vai refletir diretamente na minha variável original, porque eu estou trabalhando nela, tá bom? Bom, fiquem com essa tela aqui de encerramento. Pessoal, como revisão de programação, o que eu queria mostrar, o básico do básico do básico, é isso. Quando a gente está trabalhando em estrutura de dados na ciência da computação, eu sempre começo com uma revisão de programação. A minha revisão de programação na faculdade é bem mais extensa do que essa, mas aqui, para a gente ganhar tempo, eu estou resumindo, tentando passar um pouco mais, de um modo um pouco mais dinâmico. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, pode me mandar por e-mail, vou deixar meus contatos também no link da descrição. Clica no curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, e eu tenho certeza que você conhece alguém que tem dificuldade de programação, que gostaria de aprender e entender isso aí. Nas próximas aulas a gente vai começar com as estruturas de dados. Vamos começar com as mais simples, pilha e fila. Vamos começar primeiro construindo elas de modo usando alocação estática de memória, mas eu vou explicar tudo isso na próxima aula. Valeu, pessoal, foi muito legal.